Boa tarde, para alguns é tarde, para outros é noite, né? Outros vão ver de manhã. Hoje temos aí alguns temas mais recentes, assim eu diria, né? Alguns temas mais contemporâneos, que eu acho que vão aproximando a nossa discussão, saindo por vezes até um pouco da história e já entrando um pouco no que são discussões da geografia, às vezes, da ciência política, né? Nós vamos atravessar um pouco mais, chegar mais fortemente em algumas discussões mais contemporâneas, assim. E vou começando, então. Vocês já estão vendo. Primeiro slide. Então, a conversa inicial hoje é essa primeira aula sobre desenvolvimento, que é um tema complicado um pouquinho, assim, né? Um tema complexo da gente entender, e nós vamos tentar passar por alguns pontos aqui dentro desse tema, lembrando que a aula seguinte e final é sobre democracia, né? E nós vamos fechar o curso com essa aula. Bom, para essa primeira parte aqui, então, trouxe um debate bem breve, porque aí, como a gente já teve 2 dias falando de assuntos que vão o tempo inteiro voltando na história, a gente já falou muito disso aqui, né? Eu vou tocar tanto nessa aula quanto na próxima, alguns temas vão se repetir, mas vão ser bem breves, porque a gente já falou bastante sobre isso nas primeiras aulas, sobre a estrutura lá nos séculos XVI, XVII, né? Toda aquela construção ali do Brasil colônia. Então a gente teve a oportunidade de conversar com mais calma sobre esses assuntos. E aí, basicamente, aqui, nessa temática, o que interessa mais para a gente é pensar que não existia muito aqui uma discussão sobre desenvolvimento, né? Lá nos primeiros séculos de colonização, não existe muito esse interesse de promover o desenvolvimento. Na verdade, a gente pode pensar, especialmente na história brasileira, bem o inverso disso, né? A gente chegou a comentar um pouco aquela discussão sobre colônia de povoamento, colônia de exploração, que são conceitos muito utilizados para diferenciar a América portuguesa e espanhola do que foi a América inglesa, né, os Estados Unidos. Talvez esse até seja um modo da gente entender, né? Essa não preocupação com um desenvolvimento mais amplo da sociedade aqui na América portuguesa, né? Não que na América inglesa isso tenha sido também tão forte quanto às vezes a gente acha que foi. Mas vamos entender que aqui a coisa foi mais ainda, digamos, pouco preocupada com o desenvolvimento dessa sociedade, né, dessa economia. É mesmo uma lógica muito de exploração, né? Nós vamos tirar esses recursos dessa terra e mandar para a Europa, que é o objetivo principal. Então, não há muito o que a gente discutir sobre desenvolvimento nesses primeiros séculos de colonização, né? Só colocando isso aqui como um reforço assim, de alguma coisa que a gente já conversou antes. E aí, o que é interessante? A gente fazer um certo contraponto do que está acontecendo na história do Brasil em relação ao que está acontecendo em outros lugares do mundo. E isso também não é nada irrelevante, olha só. A gente falou bastante sobre esse período, né? Então, século XVIII, a gente está ali no século do ouro, né? Então, Minas se tornando o centro da colônia e todas as implicações disso. Mas, de novo, né, a gente está numa lógica totalmente exploratória de retirar recursos, sejam eles, né, o ouro ali, o diamantes, ou mesmo plantar cana-de-açúcar, mas a lógica é muito essa. Explorar esses recursos naturais para vender para fora. E, enquanto isso, no século XVIII, mesmo, nesse mesmo século, a Inglaterra está passando pela primeira Revolução Industrial, né? Então, isso é muito interessante para a gente pensar um pouco a lógica do subdesenvolvimento, ou o que muita gente gosta de usar o termo, né, o atraso, né? A ideia do atraso, ela começa a aparecer de forma muito forte aqui, porque enquanto você tem uma nação que está ainda nesse estágio, como colônia, explorando meramente recursos primários para exportar, você tem em outro lugar do mundo nações que já estão dando início a um processo de revolução industrial, né? Então isso é sintomático assim, né, dos nossos desafios, né, da dificuldade de pensar o desenvolvimento no Brasil futuro,
aqui talvez estejam algumas dessas origens, né? E aí a gente sabe bem que a Inglaterra vai se fazer valer das boas relações com Portugal e, consequentemente, com o Brasil, para extrair muito recurso mineral daqui, para servir como matéria-prima que se transforma em produtos industrializados, que aí sim vão ser vendidos a preços bastante elevados no mercado, né? Então, só que é interessante pensar o seguinte, essa dinâmica, ela não é óbvia. A gente, às vezes, hoje, né, com um olhar, eu diria, anacrônico, a gente muitas vezes olha para trás com o olhar que a gente tem hoje. E isso não é bem verdade. Naquele momento, no século XVIII, não existia com clareza a dimensão de que uma sociedade industrial, por exemplo, ela é uma sociedade, né, digamos, melhor, mais próspera do que uma sociedade não industrial. Então, tem um famoso tratado no âmbito assim, da história geral, alguns talvez se lembrem, da Tratado de Panos e Vinhos, né, que se transformou assim, numa espécie de piada depois, em função da diferença, né, de mercadoria, da venda de produtos industrializados, né, especialmente tecidos, que era um mercado enorme que a Inglaterra conseguia com esse tratado, e, em compensação, Portugal conseguia um mercado restrito para os vinhos. Isso vira piada depois, né? Isso passa a ser algo, digamos que, mais próximo de óbvio com o tempo, mas naquele momento isso não era tão óbvio assim, né? Isso é interessante a gente pensar. Mas com o tempo, de fato, foi se mostrando óbvio, né? Isso realmente. Bom, no século XIX, aí a coisa sai só da Inglaterra e se espalha por todo mundo que a gente chama aí do mundo, enfim, desenvolvido, né? Durante muito tempo era o primeiro mundo. Quase todas as nações europeias, os Estados Unidos, um pouco atrasado, mas depois vem o Japão. Essas nações todas vão passar por um processo ainda mais profundo de desenvolvimento industrial, né? Com o aprimoramento, né, da máquina, agora uma máquina elétrica, o uso do petróleo. Então, você tem uma evolução tecnológica muito grande ali já no século XIX, e agora também já não é na Inglaterra só, ela já se espalha por todo mundo. Então, aí vai ficando mais evidente ainda a questão que a gente precisa pensar, que é o objetivo nosso principal, que é trazer para o Brasil, né? Então, quando a gente traz para o Brasil, a gente vai ver o que está acontecendo no Brasil no século XIX, né? Se o mundo está vivendo isso, como é que está o Brasil? E aí é muito interessante a gente ver que, na verdade, como eu estava falando, permanece em grande medida aquela estrutura pouco preocupada com um desenvolvimento mais amplo, né? Um desenvolvimento industrial, social. A gente já falou disso aqui também nas aulas passadas, sobre como que há uma grande manutenção a partir da independência, né? Então, toda a estrutura econômica e social, ela basicamente é mantida. Tem alguns conflitos, a questão da unidade territorial aparece e tudo, mas, do ponto de vista econômico, pouco a pouco, o café vai assumindo um papel essencial, né? Mas continua sendo uma economia essencialmente agrária, não há mudanças significativas. Então, dentro dessa dimensão, se a gente hoje, né, entende que o desenvolvimento industrial era um passo importante, foi um passo importante para as nações que seguiram esse caminho, a gente certamente entrou definitivamente, né, digamos assim, no rol das nações subdesenvolvidas ou menos desenvolvidas a partir desse momento aqui, né? Então, claro que o passado colonial todo é um peso gigantesco, e aqui no século XIX, essa manutenção dessas estruturas impede que a gente dê um salto, que a gente tente, em alguma medida, se equiparar às nações mais desenvolvidas do mundo. Nesse mesmo período aqui, no século XIX, tem um acontecimento também externo, né, que eu não coloquei, mas que é muito sintomático, que é a Guerra Civil dos Estados Unidos, né, que contrapõe justamente isso, um norte mais industrial com um sul mais agrário. Então, era um momento bastante decisivo, e a gente considera que o próprio desenvolvimento dos Estados Unidos, o desenvolvimento industrial, tecnológico, econômico, só foi possível em função do predomínio desse projeto do norte, né, que era o projeto industrial. Então, voltando. Agora sim, vamos falar de Brasil um tiquinho. Olha aqui, alguns elementos para a gente pensar. No Brasil, o que a gente teve? Já falamos, muito tempo de colônia. Aí, em 1785, finalzinho ali do século XVIII, vem um alvará que expressamente proíbe o desenvolvimento de indústria no Brasil. Olha que coisa louca, né? Então, assim, a gente tem um alvará, claro que ainda de origem
portuguesa, proibindo expressamente a existência de indústrias no Brasil. Então, chegamos a ter algumas bem incipientes, e ali elas já estavam de imediato, digamos assim, proibidas. Esse alvará, ele foi revogado, teve seus efeitos então cancelados em 1808, né, ali, quase 30 anos depois. Então, beleza. Então, aí você passa a ter uma esperança, né, de que pode ser, né, pode ser que agora sim o Brasil vai desenvolver então a sua indústria, né, porque agora não existe mais esse alvará proibindo. Só que aí repara só, no mesmo ano, né, em 1808, mesmo ano que revoga o alvará, é o ano que abre os portos. E abre os portos com condições muito favoráveis para os produtos ingleses, né? Não sei se vocês vão lembrar lá, mas é feito um tratado que coloca taxas de importação mais baratas para a Inglaterra do que para o próprio Portugal, né? Que de novo vira piada, a gente transforma isso em piada de, né, assim, com os portugueses, essa habilidade magnífica de fazer tratados, mas naquele momento, de novo, tinha algo que justificava, né? Portugal estava sob domínio napoleônico, então tinha toda uma conjuntura ali que ajudava a explicar. Mas o que importa é, o Brasil abriu os portos no mesmo momento em que revogou esse alvará. Ou seja, a indústria está permitida, está autorizada, mas ela vai encontrar uma barreira gigante, que é a concorrência inglesa, de uma nação que já está industrializada há mais tempo, que, enfim, já está num outro patamar, que basicamente não vai conseguir ser acompanhado pelo Brasil. Então, a gente vai manter essa estrutura agrícola, agroexportadora, né, pós-independência, durante boa parte do século XIX. Tem um momento do século XIX que é um momento interessante, que é esse período que ficou conhecido como Era Mauá. Basicamente, a gente define isso, e vai aparecer de novo esse termo, como surto industrial. É um pequeno pico, às vezes um pouco maior, um pouco menor, um pequeno pico de desenvolvimento industrial em que, enfim, surgem indústrias, alguma infraestrutura, e aí a coisa se desenvolve um pouco, mas, ao mesmo tempo, é um surto, por quê? Porque não é um processo que tem continuidade. Né? Então, a gente não fala, por exemplo, no século XIX, em industrialização do Brasil, basicamente porque não é um processo contínuo, né, duradouro, é basicamente um acontecimento que se dá em função de alguns pequenos elementos. Um deles era a tarifa Alves Branco, que era uma tarifa que diminuía a facilidade de entrada de produto estrangeiro. Né? Basicamente, ela aumentava os impostos sobre os produtos ingleses, mas isso já na segunda metade do século. Né? Então, essa tarifa, digamos que facilitava um pouco, bem pouco, né? Mas dava um certo estímulo para que houvesse alguma indústria nacional, já que os produtos estrangeiros passavam a ficar mais caros. Além disso, teve o próprio fim do tráfico de escravos, que a gente já conversou, já vimos que era uma atividade que movimentava muito dinheiro durante toda a colônia, né? Uma atividade econômica mesmo, muito importante, assim. Então, quando ela é suspensa, enfim, proibida, há também um certo contingente de recursos a ser investido, e aí acaba que Mauá, que virou enfim, uma pessoa muito rica, né, durante um certo período de tempo, direciona muitos investimentos para a construção de estradas, né, ferrovias, indústrias. Então, o Brasil tem um período industrial no século XIX, mas isso é muito pontual e chega ao fim juntamente com Mauá, né, que termina quebrado e o Brasil sem indústria. Então, a gente vai caminhando nessa história, mantendo, no geral, essa estrutura cafeicultora, agrária, exportadora. Beleza? Até aí tá tudo bem? Deixa eu tomar uma água aqui, que eu já comecei a falar muito. Tomar uma aguinha. Beleza. Ok, então sigamos. Mas aí, só lembrando então o que eu estava dizendo antes, né? Até aqui não existe essa clareza de que o projeto industrial é, né, um projeto assim inevitável e tal. Ele vai se mostrando como um grande feito, né?
no final do século XIX ali, inclusive porque junto dele vem uma coisa importante, que é a dominação dos europeus, né, especialmente na África e na Ásia, o que a gente chama de neocolonialismo, então de imperialismo. Então, também não é só a indústria por si, né, mas tudo o que vem a partir dela, dominação, expansão territorial, assim, né, com conquista de outros territórios, que permitiu a essas nações ocuparem um estágio mais desenvolvido, digamos assim. E isso é interessante para a gente pensar as possibilidades de desenvolvimento, né? Quer dizer, já jogando uma coisa lá da frente, mas é possível todas as nações do mundo, né, terem o mesmo nível de desenvolvimento, um nível alto de desenvolvimento? Essa é uma discussão que surge quando a gente compreende que, na verdade, esse desenvolvimento industrial e todo o desenvolvimento né, que a gente encontra nos Estados Unidos, Inglaterra, França, mesmo na Alemanha, um pouco diferente, mas esse desenvolvimento só foi possível porque foi feito a partir do domínio de outros povos. Né? E aí já relaciona com o racismo que a gente falou ontem, que é um elemento que não é acidente, né? Não é uma coisa fora da curva, uma coisa que a gente tem não, essa racionalidade europeia, ocidental, ela aceitou a escravidão, tolerou. Não. Isso foi um elemento fundamental para a construção do que são essas nações hoje. Isso é uma compreensão importante de se ter. Né? Não é uma mera conciliação de duas coisas incompatíveis. Né? Mas isso vai se mostrando com o tempo. Né? O final do século XIX consolida um pouco essa visão da importância da industrialização. Chegamos no século XX. E aí, só para falar para vocês, daqui a pouco a gente vai voltar e vai passar por vários desses momentos aqui de novo, só que com outro olhar, pensando na questão da democracia, né? Então, nós vamos estar com um olhar mais para a política, tá? Mas aqui nós estamos pensando mais na dinâmica econômica, né? Assim, do desenvolvimento. Então, século XX. Viramos século XX, Primeira República. O que vai acontecer? Até então, é um projeto meramente de continuidade da lógica agrária exportadora. Né? É isso que predomina. A República do Café, a gente usa muito, ou do café com leite, né? Mas a gente usa muito essa expressão para dizer que, na verdade, nada mudou assim, de muito considerável. Né? Tem, inclusive, uma frase de um historiador que ele diz assim, que os historiadores brasileiros têm uma grande vantagem em relação aos outros, porque eles podem conhecer o passado de perto. Né? Ou seja, é muita essa ideia de que o passado não muda, né? No Brasil você conhece o passado indo a campo, né? Você se depara com o passado do país, é um pouco essa ideia. Mas ok, então vamos lá. Anos 10, o que tem de novidade? Primeira Guerra Mundial. Essa é uma boa novidade. Uma boa novidade porque ela interfere de forma considerável em toda a dinâmica econômica mundial. Né? Então, o mundo está em guerra, essencialmente a Europa, mas é o mundo todo em guerra, a possibilidade de comércio cai muito, né? Então, nesse período, a gente acaba tendo um novo surto industrial. Então, teve um lá no final do século XIX, o Mauá, se encerra, 30, 40 anos depois, outro surto industrial durante a Primeira Guerra Mundial. E aí vem a urbanização. Aí aqui a gente já tem alguns eventos interessantes, olha, o surgimento do Partido Comunista Brasileiro, né, que existe até hoje, PCB, a primeira greve geral da história do Brasil, completou 100 anos recentemente, né? Uma grande greve organizada, os trabalhadores buscando direitos trabalhistas, né? Então, isso mostra para a gente que houve uma certa mudança no início dos anos 10. Só que, de novo, essa mudança não tem fôlego, não encontra amparo estatal, nem nada para permanecer após a Primeira Guerra, que era digamos assim, que o fator, né, que explica esse surto industrial. Quando ela acaba, o surto industrial também cai. Eu não botei gráfico, mas se a gente botasse, a gente ia ver isso muito claramente. Né? Assim, aparecimento de indústrias, desaparecimento de indústrias. Então, beleza. Então, nós estamos vendo que até aqui são coisas esporádicas. Né? O Brasil é essencialmente uma nação agrária, e aí eventos esporádicos permitem um certo desenvolvimento industrial. Nada que garanta um desenvolvimento mais perene, né? E aí, a gente chega, então, finalmente, no que é, de fato, um momento de virada.
né, para pensar o desenvolvimento do Brasil nesse momento, né? Que é a Era Vargas. Então, olha, até os anos 30, né, do século passado, predomínio dessa lógica dos cafeicultores, com pequenas exceções ali de surtos industriais e tal. Agora, Vargas, a ascensão de Vargas significa basicamente uma ruptura com os cafeicultores, né? A Revolução de 30, como é chamada, é justamente isso. É a retirada desse grupo do poder e a entrada de um outro grupo que carrega um pouco mais um ideal de desenvolvimentismo, assim, né? Nós vamos entender melhor esse ideal daqui a pouco, porque ele também vai se consolidando com o tempo. Mas a ideia é essa, está tendo uma ruptura, uma revolução mesmo. E aí Vargas é alguém que vai trazer ideias novas para pensar o desenvolvimento do Brasil. Outra coisa importante, o contexto, Segunda Guerra Mundial. Então, assim como eu falei antes, né, que a Primeira Guerra trouxe um surto industrial, a Segunda Guerra também traria, digamos, naturalmente, um aumento da demanda, né? A gente vai precisar de suprir a nossa necessidade de produtos industrializados. Exato, Vinícius. 29, os cafeicultores também sofrem profundamente com o café, né? Com a Grande Depressão. O café perde muito valor. E ali eles precisavam se, enfim, reinventar, né? Para conseguir manter seus privilégios, seu poder. E acabaram entrando em conflito entre eles, né? A famosa divisão entre Minas e São Paulo, que levou à formação de uma aliança liberal, com o Getúlio Vargas encabeçando essa aliança e rompendo com esses cafeicultores. Então tá. Então existe agora um outro cenário, então, político, né? Existe um outro cenário também internacional por causa da Segunda Guerra Mundial. O que poderia acontecer? A mesma coisa que aconteceu na primeira vez. A gente ter apenas um certo surto industrial, né? Um pequeno pico de industrialização e boa. Poderia acontecer isso. Mas não é o que acontece. Basicamente, porque Vargas faz um esforço considerável de criar a base estatal, né, a partir do capital estatal, para garantir que essa industrialização seja mais duradoura, para que não seja só um surto industrial. Né? Essa é a grande questão. Então, beleza. Então, nós vamos ter esse ponto de partida aqui. Vargas como alguém preocupado em reestruturar o Estado brasileiro para que ele faça um processo de industrialização que seja duradouro, ainda que claramente se beneficie da guerra, né, desse cenário de redução da concorrência estrangeira. Né? E aí a gente vê o início de um processo de industrialização que a gente dá esse nome, industrialização por substituição de importações. Esse nome traduz um pouco o que é isso. Né? Quer dizer, é um projeto estatal que vai propor a industrialização a partir desse processo de substituir produtos que antes eram importados por outros que agora vão ser produzidos no país. Ok? Só que, para você conseguir produzir, aí vem aquela lógica da indústria, né? Você precisa ter, antes de ter qualquer coisa, você precisa ter indústria de base. As indústrias que vão fornecer matérias-primas mais básicas de todas para as outras indústrias. Então, é basicamente nisso que o Vargas foca. Né? Então, o grande esforço de Vargas é para criar empresas, e aí não é só nos anos 30, né? Continua lá nos anos 50, quando ele volta. O esforço dele é criar empresa de energia elétrica. Empresa que produz e distribui energia elétrica para o Brasil todo para suprir esse projeto industrializador. Eletrobras vai ser criada. Siderúrgica, produção de aço, né? Metais para a indústria. Vai ser criada especialmente a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN de Volta Redonda. É criada no contexto da guerra, né? Até onde a gente sabe, foi criada com dinheiro pago pelos Estados Unidos para o Brasil entrar na guerra, né? Como uma espécie de retribuição pelo Brasil entrar na guerra. Então, olha, criou uma siderúrgica, criou a empresa de eletricidade, criou a Petrobras, que está na imagem, né? Uma empresa que vai fornecer petróleo,
combustíveis fósseis para todas as indústrias. E assim, então, criou a Vale do Rio Doce, né, para explorar diretamente os minerais, e esses minerais depois passam para a CSN, a siderúrgica, que transforma. Então, você vai criando os pilares mesmo, né? Ali estão as bases de qualquer indústria que queira se estabelecer no país. Então, daí a gente entende a importância de Vargas aqui, né, do ponto de vista do desenvolvimento. E nos anos seguintes, a coisa vai amadurecendo ainda mais, né? Então, se Vargas cria essas bases, nos anos seguintes, a gente vai ver isso se consolidando, tanto do ponto de vista da inteligência, né, do pensamento político e econômico brasileiro, quanto nas políticas públicas mesmo. Então, vai passando a ser, a gente vive ali um período dos anos 40, 50, principalmente nos anos 50, início dos anos 60, de uma espécie de consenso nacional desenvolvimentista. O que isso significa? Você passa a ter a compreensão de que o desenvolvimento é necessário, né? Ponto. Segundo, que esse desenvolvimento pode se dar, tem que se dar, na verdade, a partir da indústria, da industrialização, que é isso que nos diferenciaria, né, das nações mais desenvolvidas. E era isso que gerava dependência. Então, nós éramos nações dependentes porque éramos subdesenvolvidos. Qual era o caminho? Nos desenvolver autonomamente, por isso nacional desenvolvimentismo, apostando as fichas na empresa estatal, né, ou no capital nacional, na burguesia brasileira. Mas a partir desse desenvolvimento nacional, a gente romperia com a situação de dependência, alcançaria o desenvolvimento, e aí entraria, né, era um pouco o sonho lá das nações dos anos 50, das nações não, dos pensadores dos anos 50, ver o Brasil no patamar das grandes nações, né, assim. Tanto que aqui é um debate que nem aceita muito as diferenciações de classe, né? Eles pensam o Brasil como um todo, a gente tem que pensar o Brasil como um bloco que junto vai caminhar, né? Tem muito essa ideia, assim. Esse pensamento vai vindo de vários lugares diferentes, mas no Brasil tem um núcleo que organiza muito fortemente esse pensamento, que é o ISEB, está escrito ali, depois se alguém tiver curiosidade de pesquisar mais, Instituto Superior de Estudos Brasileiros. Ele existiu existiu nos anos 50 ali, foi fechado com a ditadura militar, e basicamente é um instituto que produziu inteligência, né, nesse sentido. Uma defesa do nacional desenvolvimentismo, desse modelo aqui que estava se estruturando no Brasil. No âmbito internacional, né, ou pelo menos latino-americano, vem a CEPAL, né, que é um órgão criado também depois da Segunda Guerra, com o intuito de pensar também o desenvolvimento para os países da América Latina, e também na mesma linha, apostando muito fortemente no apoio à industrialização dessas nações como caminho para o desenvolvimento. Né? Assim, a industrialização é o que há, tipo assim. E aí, a gente vai percebendo que tem uma construção teórica que vai se consolidando, que diz, basicamente, olha, desse último tópico, que é a deterioração dos termos de troca. Eita, bugou aqui. Deterioração dos termos de troca é um diagnóstico, então, que começa a ser feito pelos economistas, né, pelos pensadores, que basicamente mostra... Botei esse trechinho aqui, ó. Mostra isso aqui, ó. E aí aqui é Raul Prebisch, que é um dos maiores teóricos econômicos da América Latina nesse período, um dos idealizadores da CEPAL e tudo. O que ele fala? Olha, a relação de preços moveu-se de forma adversa à periferia, ao contrário do que teria acontecido se os preços houvessem declinado de acordo com a redução de custos provocado pelo aumento da produtividade. Pode parecer meio confuso, né? Eu não quis botar uma citação muito longa também, mas é basicamente o seguinte, ele está falando assim, ó, o que você comprava nos anos 1800, a partir da venda de materiais, produtos agrícolas, ficou pior no século XX. Comparando aí, vamos supor, o final do século XIX com meados do século XX. A relação de preços entre aquilo que você compra, que é o industrializado, né? Que na periferia a gente compra industrializado, e aquilo que a gente vende, que são os produtos agrícolas, ela se moveu de uma forma desfavorável. Né? Havia uma ideia de que assim, olha, a indústria vai começar a produzir tanto, ela tem uma capacidade produtiva tão alta, que os preços vão cair. Então, o produto industrializado vai ter um valor menor
E a gente que vende, sei lá, café, açúcar e tal, a gente vai conseguir cada vez comprar mais produtos industrializados. Ou seja, a gente não precisaria se industrializar, né? Um pensamento assim mais anterior aqui. E o que o Prebisch está mostrando ao contrário, que olha, mesmo tendo aumentado a produtividade, a relação de preços está se deteriorando. Né? Para os países periféricos, para os países que vendem produtos agrícolas, há uma deterioração. Então, esse diagnóstico ele vai se tornando ali hegemônico nos anos 50 e por isso vira um consenso. Então, o que a gente tem que fazer? Se industrializar, porque a relação de preços só piora se a gente não se industrializar. Essa é a ideia. Beleza? Tá aí? Acho que eu tenho que acelerar um pouquinho aqui. Então, é o seguinte. Aí, na virada dos anos 60, ali, no finalzinho dos anos 60, a gente tem uma coisa interessante, que é JK. Né? A gente falou um pouquinho dele ontem, quando falou de integração nacional, e vamos voltar a falar dele algumas vezes. O que JK está propondo aqui? Ele pega o projeto desenvolvimentista, mas ele faz algumas adaptações. Então, já não é mais o mesmo projeto varguista. Né? Tem algumas diferenças entre o projeto de JK e o projeto de Vargas. O projeto de Vargas, ele basicamente seria um projeto, digamos assim, restrito a essas duas esferas, o capital estatal e o capital nacional. Né? Essa é a proposta de Vargas. É uma coisa bem nacionalista, né? JK está incluindo aqui a possibilidade do capital internacional atuar em algumas esferas. Né? E aí é interessante, porque é o seguinte, então, a gente pode pensar que a partir de JK, a gente começa a ter um pensamento que vê o desenvolvimento como algo que tem que ser estatal, nacional, mas que também pode ser aliado ao capital internacional. Né? Tipo, essas três esferas passam a ser pensadas como possíveis de serem conjugadas. E aí a ideia é que cada um atue em um ramo. Né? Assim, o capital estatal vai dar a base, né, as indústrias de base, o capital nacional vai produzir bem de consumo não durável, né, alimentos principalmente, a indústria alimentícia é muito fortemente nacional, mas o capital internacional vai vir para fazer grandes empreendimentos, né, como a indústria automobilística, coisas do tipo. Então, esse é o desenho de JK, né, à toa que ele abre rodovias, falamos muito disso ontem, para viabilizar a vinda dessas empresas montadoras de veículo, né, especialmente a Fiat aqui em Minas Gerais. Então, esse é o cenário. Beleza. E aí, o que nós temos de contexto? De novo, né, o contexto dando uma modulada, a gente vai ter meados do século XX já, um cenário de pós-Segunda Guerra. Né? E pós-Segunda Guerra significa Guerra Fria. Então, de um lado, CCCP ali, né, União Soviética, do outro, Estados Unidos. Esses dois países, a gente sabe bem, vão disputar a hegemonia em todas as frentes, mas tem uma coisa interessante da gente pensar, que é o segundo tópico ali, ó, que é o fortalecimento da ideia de estado de bem-estar social. Por que isso? Na verdade, essa ideia de estado de bem-estar social, ela ganha força quando você tem a sombra do Estado soviético, do Estado socialista. Então, digamos assim que o capitalismo ele se adequa para aceitar uma estrutura social mais robusta diante da ameaça de um Estado social amplo ou total, né, que seria o Estado socialista. Então, ocorre uma certa expansão do estado de bem-estar social, na Europa principalmente, mas em outros lugares do mundo se constrói minimamente esse estado de bem-estar social. Né? Esse estado mais presente, esse estado que presta serviço, que investe na economia, é um modelo que se transforma, digamos, no padrão. E um outro efeito aqui da Segunda Guerra Mundial também que a gente pode pensar, desse pós-Segunda Guerra, né, da Guerra Fria, é o aumento de investimento estrangeiro no Brasil. Então, existe ali um interesse dos Estados Unidos, especialmente, de investir no Brasil para que não se torne um país socialista. Né? É bem assim. Então, você tem os países sob a influência soviética, né, que vão também receber altos investimentos, e aí você vai ter do outro lado os países sob influência americana,
ou estadunidenses, que também vão receber muitos investimentos. É o caso do Brasil. Só que aí é o problema, né? Esse projeto de investimento ele tem que estar associado a uma estrutura que garanta que não haverá nenhum tipo de revolução, vamos dizer assim, né, socialista ou coisa do tipo. Então, ele acaba se casando no Brasil com um projeto da ditadura militar, né, um projeto autoritário. E é curioso, porque eu estou botando ali, né, no primeiro tópico, que é um projeto nacionalista, mas nem tanto, né, porque ele é nacionalista do ponto de vista retórico, cívico, ninguém segura esse país, ame ou deixe, é a bandeira, é igual, é bem parecido com o que a gente tem hoje, né, assim, um nacionalismo meio vazio, né, não é um nacionalismo que se ampara em políticas econômicas, né, numa estrutura que queira fazer uma estrutura autônoma, né, economicamente para o país se desenvolver, alguma coisa nesse sentido. É uma retórica para minar, né, para tirar qualquer divergência interna, perseguir, né, os opositores, especialmente grupos de esquerda, socialistas, comunistas especialmente. Mas é por aí. E no meio desse processo todo aqui de endurecimento, de ditadura, do ponto de vista econômico, há uma certa abertura, né? Há um aumento muito grande de investimento estrangeiro. Então a ditadura vai convivendo com esse modelo. Ela ainda tem um Estado que atua fortemente na economia, uma certa proteção aos capitais nacionais, mas ela vai aumentando aqui o investimento estrangeiro no Brasil, abriga empresas, e isso tudo gera aquilo que a gente conheceu como milagre econômico, né? Um período de grande crescimento econômico. Botei aqui, olha, só para a gente dar uma olhadinha. Aqui embaixo, ó, deixa eu ver, de amarelo aqui em cima, o PIB, né? Então a gente vê que ele foi crescendo, cresceu mais depois até. Depois cresce mais que isso aqui, passa de 10%. Mas lá embaixo, ó, é interessante ver o aumento estrangeiro, aumento do investimento estrangeiro. Também como é que ele é crescente, é assim, muito crescente, né? Então é meio que esse o desenho, né? Assim, é um projeto que conta com fortes investimentos estrangeiros, consegue uma grande expansão econômica, mas também é uma proteção, um crescimento econômico que não traz ganhos sociais muito consideráveis, né? Então, quem que vai ganhar com esse milagre econômico, né? Basicamente, ó, alguns grupos de classe média, a gente poderia pensar para esse período, né? Pessoas que estão numa condição de formalidade, com carteira assinada, que têm uma renda média razoável. Esses grupos encontraram oportunidades de emprego e até algum crescimento de renda. Aqui tem um exemplo, olha, da quantidade de pessoal ocupado no setor automobilístico, por exemplo, né, que seguiu crescendo. Mas quando a gente pega, né, eu não botei aqui, mas a desigualdade social ela aumenta no período. Né? Então, quer dizer, o país cresce, mas é uma riqueza que fica na mão de grupos muito específicos. Né? Não tem essa capacidade, justamente porque você está num governo autoritário que mina qualquer possibilidade de protesto, né, de reivindicações salariais melhores. Então, ocorre um arroxo salarial de boa parte da população e alguns grupos, especialmente os grupos empresariais, lucram muito nesse período. Né? Então, é natural que alguns sejam saudosos desse período até por isso, né? Pela possibilidade de acumulação, enfim. Mas o que está longe de ser um projeto de nação, né? Minimamente justo. Aqui embaixo, olha, então dá para ver que o PIB foi crescendo, né? O PIB é o verdinho mais claro, e até o PIB per capita também, nem tanto, mas cresceu um pouco. Depois a gente vai chegando num período de estagnação e de recessão muito grande, que é especialmente os anos 80, né? Conhecido como década perdida. É um período em que realmente o Brasil entra num fosso muito grande. E olha a base disso, olha. Isso aqui, o endividamento externo do Brasil. Então o Brasil acumula uma dívida gigantesca, né? Consegue injeção de recursos astronômicas, especialmente nos Estados Unidos, cresce, né, mas não resolve boa parte dos seus problemas sociais, é um crescimento econômico mesmo só, né, de PIB ali. E aí, quando a gente chega nos anos 80, esse investimento seca. Basicamente por quê? Aí nós vamos ter que entender o novo contexto, né, porque tem tudo a ver. Nos anos 80, nós estamos vendo a crise da União Soviética. Então, se eu estava dizendo que o que promoveu todos esses investimentos estrangeiros foi a Guerra Fria, né, e essa disputa ideológica, nos anos 80 já não existe mais essa preocupação. Né? Os Estados Unidos já sabem que a União Soviética já não é mais um adversário à altura,
E aí reduz drasticamente os investimentos estrangeiros, inclusive no Brasil. Então se criou todo aquele modelo ali, pautado nessa forte injeção de investimentos estrangeiros. A gente entra na década de 80 com a economia em frangalhos, investimento estrangeiro cai, inflação, PIB com recessão. Então, é um período crítico da nossa história aqui. E, por outro lado, do ponto de vista global, a gente tem a consolidação do capitalismo como grande modelo e, inclusive, agora o capitalismo, acho que é o auge do capitalismo, porque a grande alternativa construída do ponto de vista teórico e prática ao capitalismo dos últimos 200, 300 anos foi a experiência socialista soviética. E aí, quando ela está se desestruturando, esse é o auge da ideia de que a história chegou ao fim, como disse Fukuyama lá. Enfim, não haveria mais oposição, o mundo estaria agora todo conectado e o caminho natural seria que as barreiras ao livre mercado fossem sendo retiradas e que a gente permitisse que as empresas circulassem livremente. Então, esse é um contexto global e que, obviamente, ele vai ter impactos muito grandes no Brasil, porque a gente está num período de crise e a gente está inserido nesse mundo. Então, chegamos no final do século XX, anos 90, com esse modelo sendo implementado no Brasil. Então, agora a gente chega nesse projeto propriamente de desenvolvimento, que é o que a gente aí, o nome vai variar, A gente fala em projeto de desenvolvimento associado, porque ele considera a importância do capital estrangeiro. Virou um termo mais pejorativo falar de neoliberalismo, Mas não importa tanto o termo que a gente vai dar. O que importa é entender o que esse projeto propunha. Que o desenvolvimento aqui, então, ele é essa modernização, é essa abertura econômica. É esse que é a grande coisa que a gente tem que fazer. Então, aqui ocorre teoricamente ela já aconteceu antes, mas uma ruptura, uma separação entre a ideia de dependência e de desenvolvimento. Lembra que eu falei antes que esses dois conceitos que andavam juntos? A gente precisa se desenvolver para deixar de ser dependente? Agora, a gente vai ter um cenário em que vai existir uma construção teórica que diz a gente pode continuar sendo dependente, mas mesmo assim se desenvolver. Afinal de contas, o mundo é todo interdependente. As grandes nações dependem umas das outras. Então, tá ok ser dependente. O importante é que a gente se aproveite disso, traga investimentos e faça o país crescer. É mais ou menos, bem resumidamente, é mais ou menos essa ideia que já vinha sendo construída teoricamente pelo próprio Fernando Henrique Cardoso, que depois vira presidente, mas como teórico ainda. E isso vai chegar ao poder, digamos assim, e ele vai ser o primeiro a ser reeleito. Então, são 8 anos de construção desse projeto, um projeto neoliberal, ou como a gente quiser chamar. E qual que são os pilares desse projeto, então? Primeiro de tudo, abertura ao capital estrangeiro. Para isso, você tem que tirar áreas que eram exclusivas do Estado. Então, tinham áreas que a extração de petróleo, refino de petróleo, áreas de transporte marítimo, fluvial, tinha vários ramos da atividade econômica que eram restritos ao Estado. Telecomunicações. O que é que o governo faz? Acabou isso. Acabou esse monopólio estatal no que diz respeito a uma série de áreas sensíveis. Isso é muito rapidamente resolvido, assim, Depois, existe um segundo momento que é tirar qualquer diferenciação que exista entre a burguesia nacional e a burguesia internacional. Até então, existiam leis que priorizavam a burguesia nacional. Davam uma certa prioridade a essa burguesia. Agora, não. Agora, elas são tratadas como iguais. O investidor estrangeiro, o investidor nacional, não importa a origem, ele vai ter o mesmo tratamento no Brasil. E, no máximo possível, desestatizar e desregular. O que isso significa? Primeiro, tirar coisas da mão do Estado, diminuir o Estado, tanto quanto possível, passar atividades para a iniciativa privada. Esse é um pilar muito importante desse projeto. A gente vê, por exemplo, a privatização, que até está um pouco nessa charge. Você vai pegar uma empresa que era estatal e vai transformar ela em SA, uma sociedade anônima, capital aberto. Esse é uma das bases desse projeto aqui. E a outra é desregular, o desregulamentar é você tirar empecilhos, travas, que podem ser de todo tipo, de impostos a exigências, de legislações assim mais burocráticas, como pode ser as próprias exigências, digamos, trabalhistas. Isso também
a gente pode pensar aqui que é um processo, né? Tentar transformar a atividade, digamos assim, empreendedora, né? Em algo mais simplificado. Isso tem custos, né, muito altos, assim, e aí já entra numa esfera de discussão política mesmo, né? Há quem defenda esse projeto ainda hoje, eu acho que o grupo que está no poder no Brasil hoje tem uma visão mais próxima dessa, né, que é uma visão mais liberal. Não é um projeto que eu coaduno, mas tudo bem. Aí aqui só para ilustrar, olha só. Evolução das tarifas de importação para o Brasil. Isso aqui só ajuda a gente a dar uma reforçada. Olha, de azul, a alíquota média cobrada para impostos para produtos que vêm de fora, né? Então, basicamente, quanto de imposto que incide sobre alguma coisa que você traz de fora do Brasil para cá. Você vê que ela vem uma forte tendência de queda, né? Do início dos anos 80 até meados dos anos 90. Forte tendência de queda. E a alíquota mais frequente também, né? Tem uma pequena elevação, mas também cai e chega perto de zero. Né? Ou seja, está abrindo a economia do país. Né? Tem também o Collor, né? Teve um papel importante nisso, chamando os carros que eram produzidos no Brasil de carroças. Não sei se vocês lembram de já ter visto isso. Mas era muito essa ideia, né? Nós precisamos nos abrir para o mundo é global, então nós temos que romper todos os obstáculos, e isso foi feito, né? Então, aqui embaixo a gente vê, por exemplo, o aumento, né, da importação de carros, que originalmente é o produto, né, que gera emprego no Brasil, que é o produto que é, em grande medida, motor da industrialização, né, JK, tudo que a gente estava falando. Agora, nos anos 90, o que a gente está vendo? Uma multiplicação de carros sendo importados. Né? Tudo bem, se a gente pensar, a Fiat veio para o Brasil produzir carro no Brasil, tá, isso já não é indústria brasileira, né, assim, no sentido da tecnologia ali, ela é italiana e tal, beleza. Mas pelo menos ela gera emprego, né, ela ativa toda uma economia local. O produto importado, ele, enfim, toda a riqueza vai literalmente para fora, toda a cadeia produtiva está fora do país, né? Então isso é uma mudança considerável que quebra, né, boa parte da indústria nacional, essa abertura drástica assim da economia. Isso não é obra do acaso, isso não é um acontecimento, isso é uma construção política, né? Então, como eu estava falando, é um projeto político. Trechinho aqui, se eu não me engano, eu usei esse trecho lá na live dos problemas do Brasil contemporâneo, né, da Nova República, porque aqui já está coincidindo um pouco a temática, mas um trecho lá do discurso de despedida do Fernando Henrique do Senado Federal. Basicamente, ele falava lá que restava um pedaço do nosso passado que travancava o presente e retardava o avanço da sociedade, e isso era a Era Vargas. Ou seja, então, o que nós estamos vendo aqui é definitivamente o fim, né, de um modelo de desenvolvimento autárquico, mais nacional, desenvolvimentista, né, e a construção de um modelo mais liberal, né, mais, enfim, mais aberto aí para essa lógica global. O problema da dependência vai ficando em segundo lugar, né? E, por fim, nesse final de século XX, né, na verdade já início do século XXI, a gente vai ter alguns ajustes nesse projeto, né, especialmente nos anos lulopetistas ali, com a preocupação com a inclusão social. Né? Não há mudanças tão significativas na grande estrutura econômica, tudo que foi estruturado assim do ponto de vista de ajuste fiscal, né, de desregulamentação, privatização, isso nada é desfeito, né, restaurado. Então, no grande assim a gente pode ver uma continuidade, mas há mudanças importantes no sentido de aqui tem um projeto de desenvolvimento que se pauta muito pela inclusão social, né, e acredita que a inclusão de alguns setores na economia é um motor do desenvolvimento. Né? Então, Lula fala muito, né, de botar os pobres no orçamento, que isso faz o país crescer, e realmente deu certo durante um tempo, né? Talvez tenha alcançado um certo limite ali, mas realmente aqui é a linha da pobreza, né? Que também é isso, né? É um indicador bem preciso, né? Em cima de renda mensal, assim, mínima, e nesse sentido, pelo menos, a gente vê que esse projeto conseguiu ali muito do que propunha, né? Que era essa redução da pobreza, acompanhado da inserção desses grupos no mercado, né?
de socialista não tem nada, né? Assim, então a gente vive esse período assim de desinformação, né? Então isso nem de longe é um projeto socialista, né? Na verdade é um projeto social liberal, né? Um projeto que mantém as bases liberais da economia e tenta incluir alguns grupos dentro, né? Alargar a base desse mercado de consumo e tudo mais. Ok, aí, para fechar esse debate, tem uma coisa que está escondida aqui, silenciada, e que é importante a gente falar. Que está atravessando isso aqui tudo, né? Não é só do Brasil. Que aí são as questões de cunho ambiental. A gente tem aqui uma série de conferências que estão se desenvolvendo ao longo desse final do século XX, início do século XXI. São várias, botei aqui algumas das mais famosas, começando lá, das primeiras, que é a de Estocolmo, né, em 72, passando a Eco 92, Kyoto, Rio +20, agora Acordo de Paris, mais recente, esforços constantes de discutir a questão ambiental dentro de uma discussão sobre desenvolvimento. Então, esse é um problema que foi ganhando mais importância. Nenhum governo no Brasil assumiu, né, colocou em prática um projeto centrado nisso. Talvez Marina Silva tenha sido alguém que tentou, né, construir alguma coisa centrado mais na questão ambiental, muitas contradições também, muitas críticas, mas acho que ainda não vivemos isso, né? Talvez vamos viver daqui a pouco aí, não sei, mas esse é um fato inevitável, né? Do ponto de vista do pensamento, da teoria, já existe uma série de reflexões em torno da questão ambiental. Ela é muito gritante, né? E então, assim, do ponto de vista político, a gente ainda não viu ela ganhar tanta centralidade, mas do ponto de vista prático, né? E do ponto de vista teórico, ela já se faz muito presente. Bom, aí eu coloquei aqui, então, questões só para a gente fechar essa primeira aula, sem resposta, tá? Mas são questões que estão colocadas ali. A gente passou, só para dar um panorama disso aqui, a gente passou por vários estágios, né, de discussões ambientais sobre como conciliar desenvolvimento econômico, né, crescimento econômico com uma certa estruturação social e meio ambiente. Né? Então, esse é o grande desafio por trás dessas conferências, especialmente a partir da Eco 92. Né? Isso vai virando a ideia mesmo de desenvolvimento sustentável. Em algum momento já existia a ideia de que era preciso frear o planeta. Lá atrás, essa ideia já aparecia, mas ela foi rechaçada justamente por isso. É necessário crescer, seguir crescendo para distribuir riqueza, gerar riqueza, distribuir riqueza, mas a gente precisa fazer isso de forma harmônica, de forma sustentável. Então, a discussão ambiental foi caminhando nessa direção. Né? E aí, agora, ainda não nas conferências internacionais, mas o que se discute muito do ponto de vista teórico é isso. Olha, será que é possível mesmo criar um caminho sustentável, né, que consiga conciliar as questões ambientais, sociais e econômicas nos moldes do que é o sistema capitalista? Né? Essa é uma discussão que não está em pauta, eu vou dizer assim. Né? Existem tentativas de resposta que apontam para o desenvolvimento tecnológico, o próprio capitalismo encontrando soluções, né? Instalando placas extraterrestres que refletem a radiação, diminuem a incidência de luz, tem várias coisas sendo pensadas assim, mas existe uma discussão importante nesse sentido, né? De pensar que talvez exista aqui já algum limite, né? Nesse desenho, que não seja tão simples de ser conciliado assim essas dinâmicas. E aí, para fechar mesmo, surge um acréscimo nessa pergunta, que é possível conciliar capitalismo, sustentabilidade e democracia? Esse é um problema muito importante porque a gente está vivendo um período em que existe um país, que é a China, que tem conseguido uma série de feitos, né, do ponto de vista econômico e tal, mas também do ponto de vista ambiental. Embora seja um dos maiores poluentes ainda, é um país que tem uma capacidade de articulação, de ação muito, muito interessante, assim, né? Muito rapidamente, bate metas, estabelece metas de redução, de transformação da base energética e tem conseguido implementar isso. E muita gente acredita que consegue implementar na velocidade que consegue justamente por ser um regime
digamos que não tão aberto assim, né? Então, essa é uma discussão que começa também. Na Índia se discute muito, né, a adoção de um modelo mais próximo com o chinês. A gente, enfim, digamos que a ciência política tem discutido isso daí, né? Olha, a China está mostrando um modelo aí que faz umas coisas, né? Tem muito problema, mas tem uns resultados muito interessantes também, que no mínimo nos levam a pensar, né? Precisa discutir um pouco sobre isso, e é justamente o que nós vamos fazer no final agora, na próxima aula, que a gente vai discutir democracia. Então, vocês fiquem com essa pergunta na cabeça aí, se dá para conciliar capitalismo, sustentabilidade e democracia. Que nós agora vamos fazer um corte, vamos voltar a falar de democracia mais um bocado. E não vou ter resposta para essa pergunta, mas é para a gente ficar com ela na cabeça mesmo. Certo?